O tema de hoje, pessoal, que quero falar para vocês aí, é referente aí às argumentações, né, que foram declaradas aí, as informações que foram repassadas aí por Carlos Bolsonaro, né, o filho, né, de Jair Bolsonaro, aonde ele relata e narra, como eu estou vendo aqui, ó, que os governadores são ratos, né, são aproveitadores. Pessoal, não só os governadores são ratos e aproveitadores, como alguns políticos também, da extrema direita. É uma extrema direita frustrada, né? Que nem tá na classe, que nem são ricos, são classe média que se frustrou com alguma coisa. E esses políticos se aproveitam desse tipo de pessoas para se aproveitar e tirarem proveito. Não, é meritocracia, é meritocracia. É porque existe a classe C, a classe B, a classe A, e a classe A quase ninguém vê. Mas a classe B está nessa questão do declínio. Tem medo do declínio para não cair na classe C. E ainda a classe C é dividida em classe C e classe D, né? Aí eu falo, o que é que eu falo para vocês? Esse comentário aí de Carlos Bolsonaro é verdade mesmo, eu concordo com ele. As pessoas estão se aproveitando aí desse movimento bolsonarista, né? Onde a gente vê aí que pessoas que chegaram em comunidades dessa saíram, gente, com mais de 60, 80, 100 mil votos de uma comunidade sem nunca ter colocado uma lona em uma barreira, sem nunca ter colocado o pé em uma escadaria visitando uma comunidade dessa pobre. E quando você vai lá no coeficiente eleitoral lá, o cara tem mais de 40, 60 mil votos daquela comunidade. Tem outras comunidades que tem 3 mil votos, 5 mil votos, sem nunca ter colocado o pé lá. Aproveitando, né, que as pessoas estão revoltadas com impostos, com isso, com aquilo, com aquilo. Gente, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai lutar, vai ter que trabalhar. As pessoas estão se aproveitando desse movimento. Aí usaram aí até a Débora como exemplo do negócio de anistia para tirar proveito. Gente, a Débora do batom, aquela Débora do batom, vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente que é advogado criminalista, vê que a pessoa foi condenada, ela vai para uma desometria da pena, ela vai. São 3 fases da desometria. A primeira fase é a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal. A segunda são as atenuantes, as majorantes, as agravantes. E o terceiro são as agravantes, tá? A primeira, pessoal, não é o juiz que dá a pena, não. Se fosse só pelaquela coisa do batom, parece que ela pegava só 6 meses. Pior ainda, se fosse nos Estados Unidos, ela poderia pegar até uma prisão aí de mais de 10 anos, só por um crime. Se fosse só pelaquela coisa que ela botou ali na estátua ali, né? Seria 6 meses só. Mas o crime que ela cometeu foi 5, gente. Foi 5, pessoal. É uma coisa que já vinha sendo orquestrada, que ela participou desse movimento. Será que ela sabia? Será que ela não sabia? Aí a questão é o dolo, entendeu? Quando pegou os 5 crimes que ela cometeu, mesmo eu não sei se ela sabia ou não sabia, mas participou de um golpe, da abolição do Estado Democrático de Direito, destruição de patrimônio público, e mais ainda, e tombado. E ele tem outro crime, que eu não sei especificar para vocês quais foram. O juiz, ele não dá o cálculo da pena na cabeça dele, não. Existe lá um cálculo. Tem crime lá que ela parece que é só a pena mínima é 2 anos. Tem outro crime lá que é 3 anos. Somando tudinho, todos eles, deu a pena mínima, que foi 17 anos. Não foi o juiz, o ministro, que deu porque quis dar. Não, ele tem que seguir aquele critério. E se o advogado achar que aquele cálculo, a pena base no mínimo legal, são as 6 a 7 circunstâncias judiciais, ultrapassando de 3, aí já pega em bronca, já pega em bomba. Que a pena ela altera, ela aumenta e muito. Leva em circunstância aí as atenuantes, a pessoa colaborou, confessou, leva também. Existem algumas atenuantes do artigo 65, entendeu? Que é levado em consideração. O advogado, quando vê que a pena é muito alta, ele tem que recorrer, ele recorre para o Tribunal de Justiça. Mas como foi lá no STF, ele tenta recorrer aí ao plenário. Não é da cabeça do juiz que ele dá a pena, gente. Essas pessoas que ficam inventando, contando história, gente, até político aqui de Pernambuco, tá alegando, dizendo que não tem que obedecer a ordem não, que quem manda é o povo que é a Constituição. Não, gente, não é assim. A maioria desses políticos aí são delegados, são deputados, esses deputados são delegados, foram militares, dando essa ordem. Será que é verdade mesmo? Que se um dia alguém invadir a casa dele,
Ele não vai procurar a polícia, vai fazer justiça com as próprias mãos. E é mentira. E vejam uma coisa. Quando o BO acocha, eles fogem para os Estados Unidos. Eles fogem para o país europeu. Joga os pobres lá, atiça, incentiva. O povo pensando que vai mudar, não vai mudar nada, não vai mudar nada. Porque existe a Constituição, gente. E depois quando ativa, e quando a pessoa cai, eles não dão nenhum tipo de atenção. Vocês veem aí que aquelas pessoas que estão presas, algumas que estão presas, porque a maioria está tudo liberada, gente, nenhum deles foram visitar. Enquanto o Bolsonaro, eles fazem comissão para visitar Bolsonaro aonde? Em prisão domiciliar. A senadora Damares foi uma comissão para ver se o ex-presidente está passando bem dentro da casa dele, com piscina, com tudo. Não caiam nessa não, pessoal. Não caiam nessa. Identifique qual é o político que vai realmente na sua comunidade, que faz alguma coisa por vocês. Porque de conversa, gente, isso que Carlos Bolsonaro falou é verdade. Os governadores estão se aproveitando, não só os governadores, deputados, senadores, candidatos ao Senado, vai chover de carro na sua comunidade. Fica de olho, fica ligado, compartilha, comenta, nos siga, se inscreva no nosso canal.